segundou. Aqui. 14 anos, né? Aqui, ó, Solange. 14 Tá anos. quase uma debutante. Vamos debutar. Pois é, amanhã a gente completa 14 anos. Que legal, hein? Juntinho com você. Aliás, o primeiro entrevistado, eu estava lembrando agora, do Falando Nisso, é pai do nosso entrevistado de hoje, que vocês já vão ver Que quem especial, é. então, hein, Sol? Legal esse ciclo, né? Muito legal, né? Que legal. Bora lá começar a semana, bora lá começar o programa, mas sempre refletindo um pouquinho para alimentar a nossa alma e o nosso coração. Às vezes você olha para trás, dá uma tristeza, né? Mas não se arrependa de ter mudado, não se culpe por deixar para trás aquilo que não te serve mais e, acima de tudo, não gaste energia com fofoca, mentira e gente que não merece. Siga sua vida em frente, olhando sempre na direção de Deus. Às vezes a energia que você gasta se preocupando com os outros é a mesma que você pode gastar se preocupando com você. Esse é o nosso toque de hoje, viu, Luquinha? O que tem no programa? Sol, 45 milhões de eleitores brasileiros ainda não fizeram o cadastramento biométrico e mulher empurra Padre Marcelo Rossi do palco. Converse com a gente durante o programa e tire suas dúvidas. E claro que nas redes sociais tem prêmios para você. No nosso Face tem um super presente de aniversário aqui do nosso programa. Kit Tracta com Polipet, com Cooper e Ortovip, tudo junto para uma pessoa só. Para concorrer, você vai curtir, marcar 2 amigos e compartilhar a fotinho no Face e já participe. Quem participa ao vivo pelo telefone, tirando dúvidas, concorre a 4 vales para um almoço delicioso no Restaurante Consciência do centro de São José dos Campos. O almoço é válido de segunda a sexta e para 5 dias após a data do sorteio, que vai ser realizado nesta sexta-feira. Bom, bora conversar bastante e aprender dia de dicas de saúde. Tem gente que morre de vergonha de falar sobre esse assunto. E eu não vou condenar ninguém, não. Né? Porque às vezes. Só. Mas a pessoa tem vergonha. Vai fazer o quê? Tem gente que tem vergonha. Mas de todo mostrar. mundo tem fiofó, gente. Tem fiofó, e sabe mas. O que é, Sol? No corpo, tudo fica doente, né? Dor de cabeça, dor no nariz, dor na boca, dor no peito, dor no bumbum e dor no fiofó. Por que não? Ui. Não, mas eu não tô entendendo. Não tem por que ter vergonha. Hemorroidas. A gente vai falar sobre hemorroidas. É um assunto que fala, ai, que coisa esquisita. Tem gente que tira sarro da pessoa que tem hemorroida, só que é um problema que pode ser muito sério e sinal de outros problemas mais sérios ainda. Quais são os tratamentos, quais as indicações que você deve correr logo no médico? Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas, a gente já estava com saudade. Coloproctologista, Dr. Rodrigo Bruno, o pai do Dr. Rodrigo, que esteve aqui no primeiro programa, Rodrigo. Que legal. Verdade. O Dr. Paulo Maurício, obrigada, viu? Doutor, obrigado, viu, querido? Fica à prazer. vontade, por favor. Ele veio falar, se eu não me engano, de gastrite, alguma coisa assim. O doutor Paulo é um querido. Que legal. Foi o nosso primeiro entrevistado. Rodrigo, obrigada por estar aqui. Você não precisa se identificar, porque a gente já sabe da vergonha. Nós estamos recebendo bastante pergunta inbox e as pessoas não estão querendo se revelar. Mas, primeiro, quando a gente fala eu tenho hemorroidas, é um termo errado. Eu tenho doença hemorroidária, é isso? Isso, Sol. Boa tarde, Boa é um tarde. prazer sempre estar aqui, ainda Obrigada, mais Rô. sabendo dessa notícia que eu não sabia que ele tinha sido o primeiro, então ele está aqui para sempre ajudar a população e vocês ajudam muito nisso. Obrigada, Rô. A hemorroidas é o nome dado ao complexo de veias que a gente tem no final do intestino. E esse chama complexo hemorroidário. E a doença hemorroidária é quando essas veias e artérias que são comunicantes, elas começam a dar sintomas. O principal deles é o sangramento. Isso é um primeiro sinal, pode dar também algumas outras alterações, para a gente prestar atenção que está tendo algum problema no final do intestino. E isso também pode levar a gente a procurar outros problemas mais sérios que não estão ligados à doença hemorroidária, mas apresenta esse mesmo sangramento. Então a gente tem que investigar, não precisa ter vergonha, é uma coisa importante. Se você tem sangramento nas fezes, procurar o médico para saber o que está acontecendo. Ok, Luquinha. Só interessante a pergunta aqui dessa amiga, que ela comenta que ela tem, a irmã tem, e que o filho dela de 31 anos também tem. 30? Diz que já foi no médico, só tá tudo certinho, mas o que ela quer saber? O que causa? Tô vendo aí, parece ser algo genético também, tem como ser? Então, Lucas, é uma ótima pergunta. E isso, a doença hemorroidária tem várias causas, né? Tem a causa genética, então realmente a gente tem a mucosa do intestino, do final do intestino, ela pode, na família, às vezes ela desgrudar da parede, é um desabamento da mucosa intestinal. E isso pode ser genética, da família ter esse desabamento. E isso é o que leva até pacientes mais jovens, como o filho dela, a ter a doença hemorroidária. Então pode sim. Que pode sim ser genético, e a principal causa não é a genética, a principal causa é a constipação intestinal, que é o intestino mais preso, que faz você forçar o intestino
para ir no banheiro e forçando o intestino, você também força essa mucosa a ir para baixo e aí causar a doença hemorroidária. Nesse caso, cirurgia? Nesse caso, a gente sempre fala assim, a tendência vem mudando um pouco. As doenças hemorroidárias, antigamente, a gente dividia em 4 tamanhos, os 2 menores e 2 maiores, grau 1, 2, 3 e 4. As menores não operavam, tratava as maiores, sempre operavam. Hoje a gente tem uma tendência a tratar a doença hemorroidária sintomática. Mesmo que seja uma doença hemorroidária pequena, mas está sangrando quase que diariamente, a gente pode operar e resolver o problema. Mas às vezes tem uma doença hemorroidária não tão grande, mas um grau mais avançado, como o grau 3, que é um grau mais avançado, mas não incomoda tanto, a gente tenta tratar clinicamente e evitar a cirurgia. Porque a cirurgia é desconfortável. Ok, então, o mundo está cheio de perguntas aqui, mas agora a gente vai conferir a Fátima, que está na linha com a gente. Luquinha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Um abraço para você, para o Lucas e para o doutor. Obrigada, minha linda. Fica à vontade. Então, é o seguinte, eu queria saber que eu tenho muito, assim, estufamento, que fala, né, no intestino, e eu tenho que fazer força também. Eu tomo Lufital também para ajudar. Aí eu tenho notado de um ano para cá que na hora, assim, das fezes, tem dia sim, dia não é todo dia, um dia sim, um dia não. Quando eu forço, principalmente, ou tem que usar várias vezes, porque o intestino é um pouco preso, né? Então, tem uma sujeirinha de sangue. Eu queria saber se tem a relação com hemorroida ou outra coisa mais séria. Ok, minha linda, obrigada. E aí, obrigado, doutor? Fátima, pela pergunta. É muito bom você ligar para poder dividir isso com os outros, né? Pode sim. Você tendo essa forçando para ir no intestino, para ir no banheiro, seu intestino um pouco mais estufado, sendo um pouco mais ressecado, você ao longo desse 1 ano fazendo força para ir no banheiro, você pode sim ter aumentado essas veias lá de baixo, causado a doença hemorroidária e são elas que estão sangrando. Então sim, vale a pena você às vezes procurar um coloproctologista para poder ver como que está a situação da doença hemorroidária e tratar para isso evitar que isso aumente, né? Que isso se agrave. Ok, daqui a pouquinho a gente vai fazer um alerta. Eu estou vendo muita gente aqui, Rodrigo, comentando, eu tomo laxante, eu tomo antigases quando eu tenho algum problema do intestino mais preso para evitar hemorroidas. Só que você pode estar mascarando um outro problema. Nós vamos fazer esse alerta, viu, Luquinha? E como que é o tratamento, então? O que é pomada, é remédio? Como que se cuida, então, para quem tem problema de hemorroida, né? A gente já conversa com você. Estou recebendo bastante pergunta aqui, obrigado pelo carinho. Tudo tranquilo, viu? Só sem falar nome, pode participar. Mas agora a gente fica bem informado com as notícias da redação. E o padre Marcelo Rossi passa bem depois de ser empurrado de cima do palco por uma mulher durante uma missa em Cachoeira Paulista. Nós vamos chamar agora o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Tem mais informações. Que susto e que loucura, não, Israel? Susto mesmo, Sol. Boa tarde para você, boa tarde para o Lucas e boa tarde que acompanha aqui o Falando Nisso pela TV Band Vale. O caso aconteceu ontem, quando o padre Marcelo Rossi participava da cerimônia de encerramento de um acampamento da comunidade católica Canção Nova. Uma mulher subiu no palco e empurrou o padre, que caiu de uma altura de 2 metros, mas não teve ferimentos graves. A mulher, de 32 anos, estava com um grupo do Rio de Janeiro e os acompanhantes disseram que ela tem distúrbios mentais. Em depoimento à Polícia Civil, ela afirmou que se tratava de um distúrbio bipolar. Após ser atendido por brigadistas no local do incidente, o padre subiu novamente e continuou a pregação lá na Canção Nova. Ele também pediu que a mulher não fosse perseguida pela sua ação. Ele não quis prestar queixa contra a agressora, que foi liberada e não responderá pelo empurrão. Logo após o encerramento da cerimônia, Sol, o padre Marcelo Rossi fez um novo check-up para tratar de ferimentos leves em uma das pernas. E ele ainda falou com um dos fiéis por meio das redes sociais. Canção Nova, glória a Deus. Maria passou na frente, pisou na cabeça do serpentinho. Estou ótimo. PHN 2020. PHN 2020 vai ser o nosso lema. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Fiquem tranquilos. Tudo bem. Só umas dorzinhas. Isso aí é normal. Não quebrou nada. Amém. Graças ao bom Deus, porque foi um palco, uma altura, a queda dele, o empurrão, viu, Israel? De 2 metros de altura. Imagina, o padre já é bem alto, né? Graças ao bom Deus não aconteceu nada mais sério. Virando um pouquinho a página, Israel, o Superior Tribunal Militar negou um pedido de habeas corpus do sargento, lembra dessa história da Força Aérea Brasileira, que foi preso na Espanha por transportar
39 quilos de cocaína escondidos na bagagem de mão no aeroporto de Sevilha, na Espanha. Israel, qual foi a alegação da defesa para entrar com esse pedido de habeas corpus? Só o advogado Carlos Alexandre Clonfans alegou que não teve acesso às investigações conduzidas pela Força Aérea Brasileira sobre o caso, que estaria dificultando o trabalho da defesa. Ainda de acordo com a defesa do acusado, o militar sofria constrangimento ilegal. A droga foi avaliada em cerca de 5.600.000 reais pelas autoridades da Guarda Civil da Espanha. Após ser detido, o militar teve a prisão provisória decretada por um tribunal de Sevilha, sem possibilidade de fiança, acusado de crime contra a saúde pública, que é o Código Penal do país, como foi descrito, né, pelo crime desse sargento no delito. Sol. Pois é, eu lembro do comentário do presidente Jair Bolsonaro, pena que não foi na Tailândia um negócio desse, porque lá não tem perdão, lá é morte mesmo, viu, Luquinha? Conversar agora com o Israel sobre estradas, mas rapidinho antes, Israel, atenção para você que pretende utilizar a rodovia dos Tamoios. A estrada estará interditada nas madrugadas de terça e quarta para lançamento de vigas nas obras de duplicação. O bloqueio acontece dos quilômetros 67 a 81, em ambos os sentidos da pista, da 1 às 5 da manhã. Mas neste momento, pelo que eu vejo aqui, tudo tranquilo na Tamoios. Tudo sim, Lucas. O motorista faz boa viagem em direção a Caraguatatuba, no litoral norte, ou para quem sobe a serra em direção ao Vale do Paraíba. Nesse momento, trânsito muito livre. O trecho de Planalto, o motorista não encontra nenhuma dificuldade, apenas no trecho de serra, aí sim, pontos um pouquinho de congestionamento a partir do quilômetro 64. Por ali tem as obras que acontecem em direção ao litoral norte. Na rodovia Presidente Dutra, agora o motorista faz boa viagem em direção ao Rio de Janeiro. Já em direção a São Paulo, em frente a Johnson, tem lentidão, pelo menos 2 quilômetros de tráfego intenso. Vai ruim até a altura do quilômetro 156, posto base da Polícia Rodoviária Federal. Não houve acidente, apenas excesso de veículos. Lucas. Obrigado, Israel. Boa tarde para você. Bora conferir o tempo. Para quem está feliz que esquentou um pouquinho, tira o sorriso do rosto que vai voltar a esfriar, viu? Boa virada de tempo, eu já comento, mas hoje à tarde em Campos do Jordão, máxima de 21 graus, sem chuva, e aqui também no Vale sem previsão de chuva. Jacareí, máxima de 28, Taubaté também 28, Piquete, máxima de 29 graus. Tempo estável, pequena possibilidade de chuva em São Sebastião, máxima de 27, e Ubatuba, máxima de 29, agora então em São José dos Campos. Hoje à tarde, máxima de 27, o tempo fecha, para amanhã máxima de 19 graus, máxima de 17 então para quarta-feira, ou seja, volta a esfriar nesses 2 dias, depois volta a esquentar novamente, mas bem devagarzinho. 45 milhões de eleitores brasileiros ainda não fizeram o cadastramento biométrico, a gente já comenta com vocês, segunda-feira também é dia de cuidar muito bem da saúde da nossa boca Cortovip. Para vocês que estão assistindo ao programa Falando Nisso, estou aqui na Clínica Ortovip e daqui a pouco vou estar entrando ao vivo para falar sobre os cuidados e a durabilidade da prótese total implanto suportada, o protocolo. Me aguarde. Pode parecer clichê,